Pois é. Quem sabe assobiar, assobia. Quem não sabe, não assobia. O meu irmão Zé Wilson, ele gostava do meu assobio. Aliás, ele gostava de mim. Aliás, ele me amava, certo? O meu irmão Zé Wilson, ele já faleceu. Mas estou aqui com Guma diante de mim, tá certo? Estou achando pouca luminosidade sobre ela, certo? Guma é uma criatura hoje do mundo da memória, certo? Do mundo das lembranças. Hoje lembrei o aniversário de nascimento do meu pai, mestre, certo? Que nasceu numa localidade chamada Cachoeira, na hoje cidade de Vitória do Xingu, nas margens do rio Tucuruí, tá certo? Ali nas proximidades da hidrelétrica. Da hidrelétrica do quê, rapaz? Como é que chama aquela hidrelétrica ali? Está ali na região do Anapu, tá certo? Belo Monte é o nome da hidrelétrica, tá certo? Uma região ali chamada Belo Monte e lá fizeram, sabe, uma barragem, tá certo, no Xingu, para produzir energia elétrica e essas coisas todas aí, tá certo? E Guma tá aqui me olhando, tá certo? Esse ser imaginário, tá certo? Eu peço desculpa para ela, dou bom dia e vou avançando. Eu estava subindo uma música chamada Como Dois Animais, de autoria de Alceu Valença. Quem mais escreveu essa música com Alceu Valença, hein? Composição Alceu Valença. Tá aqui, tá dizendo, pelo que está escrito, a música é dele só, tá certo? Diz assim tem verso e tem estribilho. Como é que a primeira estrofe, tá certo? A primeira estrofe diz assim: uma moça bonita de olho agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mas a moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintado e ela estava no cio, e era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como dois animais. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar gateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. E por aí vai, eu paro por aqui, já encheu o saco, tá certo? Mas assim, se a gente for ver o significado aqui, é uma música erótica, certo? Aí, sabe, coisa do pensamento da cabeça suja do Alceu. E como ele era músico, certo? Ele pegou ali pegou o violão dele, estou ouvindo alguém passar na rua gritando, vendendo alguma coisa. Ele pegou o violão dele, sabe, e usou a cabeça, sabe, como diz uma conhecida que eu tenho, uma cabeça suja, sabe? E escreveu, rapaz, o poema, sabe? Porra, bicho, é foda. Entrou uma coisa aqui que não devia, tá certo? Eu tava vendo aqui o significado. Que cacete, rapaz. A natureza instintiva do amor em como dois animais era disso que eu falava, certo? Um cachorro vadio, certo? E uma onça pintada. A canção Como Dois Animais de Alceu Valença é uma expressão poética que explora a intensidade e a naturalidade do amor e do desejo. A letra utiliza metáforas animalescas para descrever uma paixão avassaladora, onde os amantes se entregam aos seus instintos mais primitivos, comparando-os a animais selvagens em seu comportamento natural. A referência a uma moça bonita de olhar agateado que deixa em pedaços o meu coração e uma onça pintada com um tiro certeiro que abala os nervos de aço do eu lírico, sugere uma atração irresistível e a um impacto emocional profundo. A imagem da onça pintada, um animal feroz e belo, simboliza a força e a beleza da mulher que captura o coração do narrador.
O refrão foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais, reforça a ideia de que o amor vivenciado é por instinto, instintivo e livre de convenções sociais como o é entre os animais. A menção ao carnaval no final da música pode ser interpretada como uma alusão ao ambiente de liberdade e desinibição, onde as máscaras caem e os instintos prevalecem. A música de Alceu Valença, portanto, celebra o amor em sua forma mais crua e verdadeira, onde os amantes se permitem ser guiados pela natureza selvagem de seus sentimentos. Eu não sei porquê. Não, é que ontem, sabe? Ontem foi aniversário de nascimento do Alceu Valença, tá aqui, tá certo? Alceu Paiva Valença nasceu em São Bento do Una, eu já vi. Onde é São Bento do Una? Aqui vai dizer, certo? É Pernambuco, tá certo? Ele é pernambucano. Ele nasceu em 46. É cantor, compositor, instrumentista e advogado. Não, acho que ele não é advogado, acho que ele não opera, não, tá certo? Ele pode ser formado em Direito, pode ser bacharel em Direito, pode ter carteira da UAB, mas não sei se ele veste paletó para advogar, mesmo que seja em causa própria. Não sei, não tenho notícia, então retiro, sabe, qualquer coisa a respeito disso. Seu disco de estreia foi gravado em parceria com o Geraldo Azevedo, que é outro brasileiro aí, tá certo? O Geraldo Azevedo de Amorim é compositor, cantor e violonista, conhecido pelos sucessos Dia Branco, Táxi Lunar, Dona da Minha Cabeça, importantes parcerias com Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho, etc, etc, tá certo? Eu fico por aqui falando do Alceu, só lembrando que ele nasceu em 1º de julho, que foi ontem, tá certo? Hoje são 2. Então tá bom, saiu daqui e eu não sei, apareceu, veja, houve aqui também em 14 de março, mas na verdade não foi isso que se celebrou a respeito de Einstein, foi aí ele trazer ao conhecimento a teoria dele, certo? A teoria, as leis da eletrodinâmica e o princípio da relatividade, certo? Ele trouxe isso ao conhecimento da ciência, não sei se foi através de um escrito, eu não sei, tá certo? Mas eu sei dizer que esse cara aí, sabe, o Einstein, ele tem assim, é um filósofo e ao mesmo tempo é um físico, certo? Eu diria então ele é um físico e um metafísico ao mesmo tempo, tá certo? Porque assim, os seres humanos eles não são corpos fechados ou mentes fechadas, tá certo? Não dá para assim lacrar, sabe, e separar os conteúdos, as coisas que estão na memória, tá certo? Embora na memória possam haver compartimentos, tá certo? Mas o Einstein fez avanço da eletrodinâmica e levou à necessidade de revisar as noções tradicionais de espaço e tempo. Eu não sei se ele estava se referindo ao Newton, tá certo? Nas concepções clássicas de espaço e tempo, que permanecem inabaláveis por século, o movimento não afeta o tempo considerado absoluto, e as dimensões lineares de um corpo não variam independentemente de seu estado de movimento, comportamento absoluto. A teoria da relatividade especial de Einstein veio como uma nova abordagem, substituindo essas antigas concepções de espaço e tempo. Essa teoria trouxe um entendimento revolucionário, unificando a perspectiva de espaço e tempo e transformando a nossa compreensão fundamental do universo e por aí vai. O princípio da relatividade. Depois de Maxwell, na segunda metade do século XIX, ter formulado as leis fundamentais da eletrodinâmica, surgiu a seguinte questão: será que o princípio da relatividade, verdadeiro para os fenômenos mecânicos, se estende aos fenômenos eletromagnéticos? Por outras palavras, decorrerão os processos eletromagnéticos, interação de cargas e correntes, propagação das ondas magnéticas, etc., igualmente em todos os sistemas inerciais? Ou ainda, o movimento uniforme e retilíneo, não influenciando os fenômenos mecânicos, exercerá alguma influência nos processos eletromagnéticos? E por aí vai. Para responder a esta questão, era necessário verificar se modificaram as leis principais da eletrodinâmica na passagem de um sistema inercial para outro, ou se, à semelhança das leis de Newton, elas se conservariam. Só no último caso seria impossível deixar de duvidar sobre a veracidade do princípio da relatividade nos processos eletromagnéticos e considerar este princípio como uma lei geral da natureza. Paro por aqui, coisas profundas, de perguntar ao feirante ali da feira, aqui perto de mim, se ele entendeu o que eu li. Eu não entendi, eu acho que também ele não entenderia, tá certo? Mas o Einstein foi isso, tá certo? Eu trouxe o Einstein na baila, e assim, para lembrar que ele foi um judeu, tá certo?
e que hoje as questões sobre sobre questões judaicas estão na pauta, tá certo? Tem um país hoje no Oriente Médio, chamado Israel, que provoca discussões e atrai atenções, sabe, para o que está acontecendo ali, onde árabes palestinos estão sendo dizimados, genocidados, sabe, trucidados ali, sabe, num verdadeiro holocausto, sabe? Os sionistas não gostam, sabe, que usem a palavra holocausto para descrever o que está acontecendo ali, mas veja ali, sabe, de repente tem uma fila de pessoas, de árabes palestinos ali, sabe, de frente de uma tenda, esperando ali ser atendidos ali, é, ali, sabe, ser atendidos para a entrega de alimentos, sabe, de água e de remédios, aquela coisa toda. De repente aparecem as forças do IDF, sabe, do Exército de Defesa de Israel, sabe, e usando armas de fogo, e está aí a palavra fogo, e holocausto tem a ver com fogo, sabe, e de repente essas criaturas ali na fila são baleadas e assassinadas, tá certo? Ou então o cidadão vai carregando um saco cheio de trigo nos ombros, sabe? E de repente aparece um drone sionista, tá certo? E dispara um míssil, tá certo? Um míssil que destrói, sabe? Que explode, sabe? Aquele corpo daquele árabe ali, daquele árabe palestino. E isso é o quê? Tá certo? Isso é o quê? E nós brasileiros, e eu, sabe, ser humano, sabe, o que faço diante disso? E a gente se distrai, esse povo morre lá e a gente está aqui milhares de quilômetros de distância, certo? Não se dá conta disso. E só se dá conta quando vai, sabe, para o noticiário e ali se ouve falar, sabe, que é assim que eu faço, entendeu? E depois a gente esquece e tudo continua. Só que lá a dor, o sofrimento e a morte, sabe, ali está acontecendo, tá certo? Onde seres humanos de várias idades, crianças, mulheres, homens, idosos, sabe? Todos eles ali são dizimados, sabe? E há os dizimadores, tá certo? E os dizimadores são muitos, tá certo? Eles estão ali na própria região ali mediterrânea, mas estão ali, sabe, na América do Norte, estão ali no Canadá, nos Estados Unidos, estão nos países europeus, nos países desenvolvidos, nos países colonizadores. No fundo, o que se tem ali, naquela região, naquele país e nos arredores, sabe? São questões imperialistas, questões de conquista, questões de empreendimentos capitalistas, tá certo? Para ali, sabe, promover a apropriação dos excedentes da produção, se apropriar de dinheiro, sabe, e de meios de reproduzir dinheiro e aquela coisa toda, tá certo? Porque no fundo é disso que se trata. E as pessoas vivem, sabe, se organizam e se separam em classes, sabe? Como está acontecendo hoje aqui no Brasil, uma luta terrível, tá certo? Se quer fazer uma tal de justiça fiscal aí, sabe, é controlar a arrecadação dos impostos para pagar as dívidas, sabe? E para fazer isso é preciso cobrar impostos de quem não paga impostos, tá certo? Hoje tem 25 milhões que podem ser beneficiados com o que foi arrecadado de pagamento de tributos de 140 mil brasileiros que ganham acima de R$ 1 milhão por ano, tá certo? E há todo um movimento da elite nacional burguesa que não quer se submeter a isso, e tem aí um porradal tremendo, sabe? Uma autêntica luta de classes que Marx, sabe, deu visibilidade. Eu não vou dizer que Marx descobriu a luta de classes, tá certo? Mas que ele apenas já modernizou a temática, tá certo? Contemporaneizou a temática, deu visibilidade à temática, entendeu? De que a gente vive essa problemática da acumulação de riquezas, e acumulando riquezas, sabe, uma minoria se apropria da maioria, da grande quantidade das riquezas acumuladas, sabe, que constitui patrimônio de todo mundo, e apenas aí, sabe, a grande maioria, sabe, possui quase nada, sabe, mal tem para manter a vida, tá certo? E essa situação se arrasta na superfície planetária, são 15 minutos de vídeo, tá certo? O Einstein se mete aí na existência, tá certo? E ele vai para o plano da ciência, não sei se ele teve preocupações aí humanísticas, sabe? Preocupações aí
com a questão judaica, sabe, com a questão aí do ódio, com ódio aos judeus, sabe, eu não sei se ele se preocupou com isso, eu sei dizer que o Marx se preocupou, tá certo? E ele propôs, se aliou a outros judeus, sabe, que promoviam lutas anticapitalistas, porque ele queria, através do socialismo, neutralizar as forças de ódio e de ódio judeu que o capitalismo, sabe, carrega contraditoriamente, sabe, o capitalismo defendidos pelos sionistas da hora, tá certo? E que aí, sabe, e processam pessoas aí, sabe, chamando essas pessoas aí de racistas, aquela coisa toda, porque, sabe, praticam antissemitismo, aquela coisa toda, tá certo? Eu não sei se o Einstein teve essas preocupações aí, tá certo? Mas ele se meteu no mundo da ciência e trouxe contribuições, sabe, para elevar aí, sabe, a qualidade do ser humano, sabe, o respeito do ser humano enquanto ser que não aí se limita só às questões do dinheiro. Eu creio que ele não tinha preocupações capitalistas, tá certo? Talvez se preocupasse em ter um certo padrão de vida para poder aí, sabe, ter aí, sabe, se movimentar, mas com certeza ele não pensou em acumular e provavelmente não deixou patrimônio, não deixou herança aí para ser disputada por herdeiros, tá certo? E nisso aí, tá certo, fica aí o reconhecimento a Einstein, mas eu me arranco daqui, tá certo, um cara de pensamento largo, profundo, tá certo, puta merda. Saio daqui também na música Dois Animais, porque já foi, tá certo? E trago agora aqui a presença, o Rousseau, tá certo? Que foi um outro cara também, sabe? Um intelectual, só que da área de humanidades, sabe? Da área da estética, creio eu, sabe? Da área aí, sabe? Da política, né? Que se preocupou com, aí, sabe? Com as grandes questões da sociedade humana, tá certo? E ele morreu em 1777, se a memória não me trai. Bora ver aqui. Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em Genebra, tá certo? Genebra, Suíça, né? Não sei se na época como é que era isso aí, em 28 de junho de 712, tá certo? E morreu em Hermenonville, em 2 de julho de 78. Hermenonville, onde é que é Hermenonville? Hermenonville é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área, não sei o que, etc. e tal. Então veja que ele está ali, nasceu na Suíça, tá certo? E em Genebra e morreu ali na França, Genebra e Suíça, Suíça e França, sabe? E Hermenonville, sabe? Tudo ali é tudo perto, tudo é Europa, tá certo? E aqui está dito que foi em 2 de julho, sabe? De 78 que ele morreu. E a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa Francesa, pela qual ele tanto aí, sabe, lutou para que acontecesse, tá certo? Para que houvesse ali, sabe, uma mudança de paradigma, certo? A instalação de uma nova ordem política, sociocultural no país que não era dele, sabe? Ele era genebrino, ele era de Genebra, era suíço, sabe? E a Revolução Francesa aconteceu, a Revolução Francesa burguesa aconteceu na França, em Paris, tá certo? Mas enfim, mas aqui diz assim que ele foi importante filósofo, certo? Teórico político, já disse isso, escritor, tá certo? Escreveu um livro, tá certo? É o Emílio, tá certo? Não sei se vai falar aqui, bora ver a obra dele. Escritores produzem formas de literaturas como contos, crônicas, poesias e romances. O que foi que? E qual deles aí, tá certo? Aqui não vai falar, não, aqui vai falar de outra coisa, tá certo? Não vai falar não vai falar da obra do Emile, certo? Emile foi o livro que ele escreveu, um romance, eu acho. Não sei se vai falar aqui. Bora ver aqui. Ah, não tem Jean-Jacques Rousseau. Aqui não vai falar. Sinceramente, cara, eu tô querendo achar aqui a obra dele, rapaz, Emília. Não vai falar, mas sim, mas de qualquer maneira ele escreveu um livro, certo? Não sei se é romance, eu não sei o que é, o Emília. A mão correu aqui para verificar logo aqui, porra, foi o Emílio, tá certo? Vamos aqui.